Olá pessoal, vocês já ouviram falar do princípio 10-90? Alguns anos atrás, Jacob Petri, meu mestre, autor de muitos livros, né, O Óbvio que Ignoramos, Poder e Manipulação, As 16 Leis do Sucesso e tantos outros, ele me indicou esse livro para ler, Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, de Stephen Covey. E eu, como pesquisadora, claro que eu não fiquei só nesse livro, já li, já rabisquei, já devorei esse livro. E eu descobri que ele é o autor do princípio 10-90. O que é esse princípio? Bom, ele fala basicamente o seguinte: não é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. Você sabe que 10% das coisas que acontecem na sua vida você não tem controle? Por exemplo, você é uma dona de casa, está em casa e o seu marido chega da rua cansado e a janta não está pronta. Você não tem o poder de saber como ele vai chegar e como ele vai reagir. 10% é a reação dele. Os 90% é como você vai reagir se ele chegar nervoso, irritado, briguento, reclamão. Como você reage a isso? Vamos dizer que isso aconteça e você fala, mas também eu fiquei cuidando das crianças e blá 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 blá, e isso daí vira uma discussão, os dois vão dormir brigados, fica aquele clima, as crianças não entendem nada. Agora vamos inverter e aplicar o princípio de Stephen Covey. Ele chega nervoso, irritado, cansado. Aí você fala, ai bem, realmente, vamos fazer uma coisa, então vamos pedir uma pizza? Então, a culpa, quando acontece toda essa briga, a culpa é de quem? A culpa é dele ter chegado nervoso, da janta não estar pronta, das crianças terem dado trabalho, ou sua, por você não ter aplicado esse princípio? O Steven, ele dá um exemplo, né, da xícara de café na internet. Você pesquisar, tem um monte desse exemplo que é muito legal. Mas eu queria dar outros exemplos, porque eu aplico isso nas minhas aulas, quando eu falo com meus grupos, com o pessoal que eu assisto, né? Tá, além da xícara que derramou e derrubou café na camisa e a criança não teve culpa, 10% eu não tenho controle do que essa criatura aqui vai fazer, porque ele. Eu poderia ter ficado brava com ele, eu poderia ter xingado, ele está tentando aqui derrubar minha câmera. Como eu estou reagindo a isso? Tá? Então, quando você começa a entender que o cara que buzinou no trânsito atrás de você, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle 90% de como você vai reagir. Quando você tropeça numa calçada, na rua, ou mesmo dentro de casa, você não teve controle sobre isso, mas você tem controle de como você vai reagir a isso. Quando você vai pagar uma conta no último horário e de repente não deu certo. Claro, você poderia ter pago essa conta antes, mas muita gente deixa para depois. Mas como você vai reagir quando um cobrador chega para você? Bate na sua porta, ou vai na sua loja, ou na sua empresa? Como você reage? Bom, o que eu posso fazer? Eu tenho um profissional que eu sigo, o Jean Michel, que é ali de Santos, cidade vizinha. Ele é um excelente profissional, assessor. E ele tem uma foto que ele está numa noiva, que ele está assim para ela, né? Calma. E eu costumo dizer, momento Jean. Aconteceu algo inesperado, inusitado, que você
não esperava, você não tem controle sobre aquilo, calma, respira. Parece que é difícil, né, naquelas situações que você bateu o pé. Lógico, você xinga, você fala, bota pra fora, mas calma. Você estava correndo, você perdeu o ônibus, você não tem controle sobre aquilo, calma. Como você pode agir nessa determinada situação? Então esse princípio 10-90 é um princípio que a gente tem que aprender a colocar na nossa vida o tempo todo, 24 horas. Você acaba se centrando, você acaba tendo uma calma que às vezes você não esperava. Algumas pessoas que eu ensinei isso, muito nervosa, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E hoje eu vejo essas pessoas tendo atitudes, né, melhores, tendo posturas diante das situações que elas, há um tempo atrás, coisa de 2, 3 meses atrás, elas não imaginavam que podia. Até casos de doenças graves, casos de pessoas em situações muito difíceis. Mas isso é possível mudar, sim. Eu vou contar uma coisa minha para vocês. Quando eu era pequena, até na minha adolescência, o meu apelido em casa era a nervosinha. Eu não tinha controle nenhum. Quando algo não era do jeito que eu queria, eu batia a porta do quarto, eu gritava, acredite se quiserem. Quem me conhece hoje não consegue imaginar aquela Lena lá de trás, mas eu já fui assim, sim. E eu falo uma coisa, se eu mudei, qualquer ser humano da face da Terra é capaz de mudar. Começa aplicando esse princípio 10-90. Você vai ver que muita coisa que você dramatizava, que você se vitimizava, vai mudar. E as coisas à sua volta mudam também. Tá aqui meu recado. Não deixe de deixar seu recado, seu comentário, se inscrever no canal. Fica ligado que eu volto com outras dicas. Até mais.